doutora Júnia Merisnelli, mais uma vez na Janela da Paulista, com muita alegria. Hoje vamos falar sobre jogo, né? Sobre os jogadores, não é? E você me falou em jogador patológico, em jogo patológico. Jogo patológico. O que é isso? O que é isso? É a doença do jogo? É a doença do jogo, ou o jogo compulsivo, ou chamado transtorno do jogo, não é? Então, assim, é importante que a gente diferencie o que é um jogo patológico de quem joga profissionalmente e de quem joga socialmente. Então, o jogo profissional é aquele que tem uma disciplina muito rígida. Então, onde o horário é limitado, onde o local é determinado e os riscos, as perdas, são bastante estudadas e monitoradas para ficarem sob controle. O jogador social é aquele que joga com amigos, esporadicamente, e que, se perder alguma coisa no jogo, isso é uma quantia aceitável ou um prejuízo aceitável, não é? Agora, quando a gente fala em jogo patológico, a gente está falando de uma alteração, uma doença, entre aspas, que ocorre em torno de um ano ou mais. Ele é constante, esse um ano, ou é recorrente, não é? E que vai prejudicar muito os relacionamentos em termos pessoais, familiares, sociais, profissionais, escolares. Acaba prejudicando. Não é? Então, são aquelas pessoas que tentam muitas vezes largar jogos ou minimizar, fazendo várias tentativas, todas frustradas em largar o jogo. E quando tentam largar os jogos, o que acontece? Eles ficam inquietos, ansiosos, irritados. Já começa a haver problema. Estão sempre preocupados com o jogo. Não pensem em outra coisa senão o jogo o dia inteiro. E se não falam, porque muitos deles mentem, escondem que têm jogado o dia inteiro. Ou que passam um dia jogando. O que deve ser muito angustiante para o próprio jogador, né? Exatamente. Então, nós temos, sabe, a ocorrência assim, 50% desses indivíduos que têm transtorno do jogo, ou jogo patológico, eles têm ideação suicida. 17% já tentaram suicídio. É um número muito alto. Muito alto. E tem uma estreita relação com o uso do álcool e de outras drogas. E eles se alimentam, quer dizer, parece que quanto mais droga você usa, mais jogo você faz, quanto mais jogo você faz, mais droga você precisa. Então eu tenho recebido pessoas assim com drogas e que passam dias e dias se drogando e no jogo, só no jogo, sem sair de casa. Tudo online? Tudo online. Então, essa facilidade enorme que existe. Fora as comorbidades, muito frequente a comorbidade com transtorno que você está falando, depressivo, ansioso, transtorno de uso de drogas, mesmo como eu estava falando, e de personalidade, quer dizer, então nós temos aí uma população muito prejudicada nesse jogo patológico. E que, como eu já disse, menos de 10% procura ajuda. Eles negam que isso seja um problema. A gente conhece muitas histórias do tempo dos cassinos, no século passado, né? Exato. De chefes de família, né? Eu conheço uma história muito engraçada, inclusive, de um que
um amigo dele, ele era jogador compulsivo, daquele perdia o salário inteiro na hora que ele recebia, né? Já entrava no cassino e largava o dinheiro todo lá, né? E aí um amigo nomeou ele para ser diretor de um presídio onde não tinha cassino. Então ele passou alguns anos lá, juntou um monte de dinheiro para comprar uma casa para a família dele, foi com a família para lá e tal, um lugar distante. E quando ele voltou, o navio, ele dava o barco, eu acho que era um barco, parou no Guarujá. Tinha um cassino, ele perdeu tudo que ele economizou em 6 anos. Então, é uma doença, né? É uma doença. É uma doença. É uma doença. E olha que coisa, né, Isabel? Quem é que... o que acontece com essas apostas online? Não é um cassino simples. Por quê? Eles têm algoritmos que monitoram os grupos de risco. Então, a classe, por exemplo, os jovens de classe média baixa são monitorados. Eles monitoram o comportamento de gente que está entrando demais. E o que eles lançam? Eles mandam estímulos, né? Eles turbinam, como dizem, estímulos para que essas pessoas continuem jogando cada vez mais, estimulando a compulsão. E quem são aqueles que entram nesses jogos? Não é? Os homens entram mais que as mulheres. Os homens que entram jovens, né? Adolescentes ou adultos jovens. E eles preferem os esportes que estão nessas apostas online que estão vendo. As mulheres, ainda hoje, que a gente está vendo esse número aumentar, mas as mulheres ainda hoje entram mais tarde e ainda dão preferência aos bingos. Eu acho assim que é uma preocupação seríssima que nós temos. Mas é importante procurar ajuda, né? E se a pessoa não for, a família podia ajudar, né? No Sem dúvida. A família... Porque a pessoa se livra, né? Se fizer uma boa terapia, se livra. É um vício. Nós temos que pensar que vai ter que ser igual a história da bebida, da droga. Cada dia, um dia de cada vez. Cada dia, um dia. E é muita luta, porque nós mudamos circuitos neurais quando nós estamos falando de vícios, dessa compulsão. Nós estamos alterando circuitos no cérebro. Então, não é uma coisa simples. Não é uma coisa que a gente larga só com força de vontade. Por isso que existe esse sofrimento. Né? Tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Até a próxima.